Hoje estaremos dando início ao livro de Ezequiel, um dos profetas maiores, e tem muita coisa para absorver e aprender esse homem de Deus. Ezequiel era um sacerdote e que estava em Jerusalém quando aconteceu o primeiro ataque da Babilônia, que levou uma leva de pessoas, e com ele, nessa primeira leva, vai nada mais, nada menos do que o jovem Daniel e seus amigos. Por volta do ano 605 a.C., quando vai ter o primeiro ataque, e a cidade não é destruída. Ela é, ela é invadida e levado vários príncipes, vários profetas, várias pessoas é levado para a Babilônia. E ali muitos vão servir na própria corte, tipo Daniel e seus amigos. E tem a segunda deportação, que vai levar mais ou menos 10 mil cativos. E nessa segunda deportação, Ezequiel é levado junto no ano de 597 antes de Cristo. E depois vai ter a terceira e última, que é 586 antes de Cristo, onde as forças de Nabucodonosor vai destruir a cidade. Mas hoje vamos se atentar a essa segunda leva aqui. O livro de Ezequiel, muito bem estruturado, muito bem ornamentado, porém traz uma série de conteúdos, muitas das vezes que nos traz confusões para a gente, né? Com símbolos, com algumas atitudes, e isso vamos entender quando o profeta vai estar abordando Israel, vai estar falando para Israel consecutivamente. E o livro a gente pode dividir em 4 sessões. A primeira sessão, a introdutória. Segunda sessão, a primeira sessão, né, que é introdutória, Ezequiel de 1 a 3. Primeiro, segundo e terceiro capítulo. Descreve a poderosa visão de Ezequiel teve do trono. Isso vai acontecer já no início, no primeiro capítulo. E ele vai estar ali e ver essa maravilhosa, majestosa revelação, que quando você pega para ler, é meio complexo você ler sobre essa revelação, dos elementos que compõem essa revelação, dos 4 seres, das 4 criaturas que vão estar ali, com asas, com 4 rostos, e cada um tendo um significado. E além dos rostos, asa, essa visão vai ter rodas que estarão próximo desses seres, e acima desses seres, como se tivesse uma plataforma sustentada pelas asas desses seres. E nessa plataforma é semelhante ao trono, a um trono, e ali assentado é uma figura de um homem que resplandece. E aí vamos estar seguindo aqui e a gente vai estar abordando mais esse assunto. Mas lembrando que causa uma grande confusão na nossa mente em montar na nossa mente sobre essa cena.
Interessante do livro, que ele vai estar datando muitas coisas que está acontecendo. Ele vai estar com um objetivo exclusivo, principal, de estar alertando, mas também trazendo como uma fala de juízo e trazendo no finalzinho uma esperança novamente. Como vimos em Ezequiel. O livro acontece 5 anos depois de que Ezequiel é levado. E ele está assentado à margem de um canal, ou à margem do rio Quebar. Você lê aí, você vai estar vendo. E exatamente nesse ano, né, está comemorando nesse dia, comemorando o seu aniversário de 30 anos. E supostamente em que teria se tornado esse ano, teria se tornado sacerdote, chamado Ezequiel. Estava sendo treinado, antes disso, estava sendo treinado para assumir o sacerdócio, para ter a sua chamada ali muito brevemente, ele estaria assumindo a esse posto. Mas agora ele é chamado, ele é levado ao cativeiro, e ele está às margens do rio Quebar, provavelmente já triste, né, com toda a situação, e aonde o Senhor se revela, e ele ali, ele vai olhar e vai ver como se fosse uma tempestade, uma nuvem tempestuosa se aproximando. E nessa nuvem, ele vai ver exatamente esses animais com o trono, tipo de uma carruagem divina, chegando até ele. E o Senhor vai falar para ele, por meio de um rolo, e ele vai dizer que esse rolo é agradável ao paladar. Falamos dessa nuvem com 4 seres estranhos, e cada um dessa criatura, tem uma face, e ele tem 4 rodas junto a aquelas criaturas. Então, ele viu as asas das criaturas, e essas asas estavam segurando essa plataforma deslumbrante, assim como relatei agora. E essa plataforma, existe um trono, e assentado naquele trono está uma figura de um homem brilhante e envolto em fogo. E Ezequiel chama de a semelhança da glória de Deus. Ele vai estar tratando isso como a semelhança da glória de Deus. E essa semelhança da glória de Deus, ela também vai estar falando da glória de Deus no templo. E a gente vai entender depois, lá na frente, sobre essa glória vindo em direção a Ezequiel. E Deus na carruagem real. Glória, no hebraico, kavod, que quer dizer pesado, com uma espessura mais com peso.
E é um significativo toda vez que vai colocar sobre a presença física de Deus e que aparece ao povo. E essa presença, essa manifestação também é vista lá em Êxodo, quando o Senhor aparece ao seu povo. E aparece nuvem, aparece uma espessa nuvem no monte. E é isso que vai ser tratado como a glória de Deus. E assim também é dentro dos templos, aonde tinha a Arca da Aliança. E que depois de alguns rituais, a presença do Senhor se manifestara. E isso também vai falar lá na frente, quando a glória da segunda casa é aparecida. Também, quando Josué, acho que Salomão, vai fazer, finalizar, e essa glória vai aparecer. E aonde vai dizer que muitos não conseguiam ficar em pé pela presença, pela glória do Senhor ali. Então, Ezequiel está vendo essa imagem, está vendo essa visão. Essas imagens são semelhantes aos que eu já falei aqui. Algumas aparições, né, da glória do Senhor. E isso é o que mais choca na visão de Ezequiel. O que é a presença, por que a presença do Senhor, preste atenção, ele está no cativeiro. E isso chama a atenção dele, porque aonde que deveria estar a glória? Em Jerusalém, no templo, junto da Arca da Aliança. Mas por que agora causa esse espanto para ele? Por que agora a presença do Senhor está fora de Jerusalém e agora se apresenta em uma visão a Ezequiel no cativeiro? E é uma das coisas que também temos que, se quiser escrever, escreve aí, porque são coisas boas e reveladoras dessa presença. E assim, a primeira sessão do livro começa com a plataforma, explorando essa questão da presença de Deus. E aí entramos do capítulo 1, lembra que eu falei sobre essas sessões? Então, do capítulo 1 ao 11, vai estar as acusações contra Israel. O livro vai ter um cronograma e também vai estar separado em sessões. Então, do capítulo 1 ao 11, tem acusações contra Israel. E do capítulo 1 ao 3, Ezequiel começa a acusar Israel de rebelião. E essa palavra rebelião, se você ler o livro, ela vai aparecer constantemente. Casa rebelde. Esse povo é rebelde. E ele vai chamar, o Senhor vai chamar Israel por várias vezes de casa rebelde. Assim como vai tratar Ezequiel como filho do homem. E aparece isso, em algumas versões aparece como homem mortal. Mas a maioria das traduções vai aparecer filho do homem. E então, primeiro, Deus fala com Ezequiel dentro de uma carruagem e ele o comissiona como profeta. Ezequiel deve acusar Israel. Olha, é uma tarefa difícil. Além de o Senhor chamar ele, e nessa
em toda essa conturbação que está acontecendo, do povo ter se rebelado, do povo ser levado ao cativeiro, e coisas prestes a acontecer em Judá, e coisas que já aconteceram, então, Deus comissiona um profeta para estar falando para o povo. Eu sei que é um estudo, mas aí eu quero trazer para todos nós um pequeno alerta. Imagina os tais profetas hoje, que se auto-intitula profeta, fazendo o que estudaremos aqui, agindo como profeta, trazendo alerta para as nações, trazendo um chamado, e mesmo sabendo que Israel tinha um coração duro. Porque eu trazer profecia agradável é fácil. Agora, quando você traz a profecia que é revelada do alto, e Deus está falando, vá contra a casa de Israel e fale exatamente assim, assim, assim. Parece fácil, mas não é tão fácil assim. Quando você vai exportar o que Deus quer, não o que o coração do homem deseja ouvir. E o que Ezequiel vai estar acusando Israel aqui? Da quebra da aliança. Eles deixarem o altar do Senhor, eles profanarem o templo, e a coisa estava tão absurda, tão feia, além da profanação, e Ezequiel vai ter uma revelação mais à frente, que vai falar sobre ele, o Senhor vai estar levando Ezequiel ao templo e mostrar as abominações que eles estavam fazendo dentro do templo. E a missão principal do início, falar contra Israel sobre Israel tinha se tornado fiel aos deuses pagãos, aos deuses do Egito, e da idolatria aos ídolos se tornaram comum no meio do povo. E se tornou tão comum a idolatria e a adoração a outros deuses que eles estavam fazendo na casa do Senhor. Eles estavam fazendo essa adoração aonde a presença do Senhor está. E também alerta Israel que, devido a esse rompimento, isso levaria à justiça de Deus. E, devido a essa desmoralização, essa coisa toda que está acontecendo em Israel, acontece uma coisa naquele tempo muito ruim para Israel, para a cidade, que é a injustiça social e a violência demasiada que está acontecendo ali. A ponto de eles adorarem outros deuses e dar os seus filhos para ser queimados. E essa prostituição, né, profanação do templo do Senhor. Olha onde que chegaram um povo escolhido. Por quê? Porque deram ouvidos, ficaram atentos a outros deuses, olharam para outras coisas. E, novamente, eu quero trazer isso aqui, como estamos falando, abertamente estamos falando isso. Faça um exame de autoconsciência para saber até onde estamos adorando ao Senhor no nosso templo, no templo do Senhor.
Ou a gente tem profanado o templo do Senhor? E muitas das vezes, profanado como, João? E muitas das vezes, trazendo palavras distorcidas, assim como Elisângela falou, distorcida no nosso meio. Acreditando que algo é para Deus, mas, na verdade, Deus não está presente nas coisas que o homem cria para si mesmo. Então, voltando para o livro desse alerta que está acontecendo aqui para Israel, e o tamanho da gravidade que se tornou aquilo ali, a gravidade da injustiça, das coisas que estão acontecendo ali no templo do Senhor. E aí, do capítulo 4 ao 5, os atos, vai mostrar os atos simbólicos de Ezequiel. E aí, é outro que vai me chamar um pouco a atenção, esses atos simbólicos. Isso era uma forma, e Ezequiel vai ser um profeta assim, um pouco diferente dos demais. Porque essa era uma forma de teatro que ele vai estar fazendo ali. Ezequiel sai muitas das vezes no meio do povo e começa a se comportar de forma extremamente bizarra, que se assemelha, isso se assemelha quase toda a sua mensagem. Que ele vai, bizarro que eu estou falando aqui, é o jeito de trazer uma revelação e que é de um modo simbólico, teatral, e ele vai fazer isso por várias vezes. Ele constrói uma mini cidade minúscula de Jerusalém e e a atuação dele é atacar a mini cidade e dizendo como Jerusalém seria atacada, como Jerusalém seria destruída. E toda essa forma que ele vai ilustrar vai acontecer. Ele raspa a cabeça, Ezequiel raspa a cabeça, pega os cabelos e corta o cabelo, a espada, também trazendo um simbolismo em cima aí. Ou, o mais extremo, o papel que ele deveria desempenhar, que é de bode expiatório. É uma das cenas que ele vai fazer uma simulação ali, e ele vai ficar de lado, mais ou menos quase um ano ali, comendo comidas cozidas em cima de cocô. E isso ele está fazendo essa ilustração, e principalmente no dia da expiação, ele trazia esse teatro, mostrando que o povo, sobre a comida desagradável que o povo iria comer, que as pessoas teriam que comer durante o cerco de Jerusalém. E aí vamos lembrar, quando há o cerco de Jerusalém, o que aconteceu ali? Já passamos por esse estudo. As mães tiveram que matar seus próprios filhos. O que era coisas da realeza, agora estava jogado no meio das ruas. Há uma desolação gigante em Israel e muitas coisas que estão acontecendo ali exatamente o que o profeta estaria revelando. E isso, e talvez algumas pessoas vão falar, olha, mas Deus deixou acontecer isso tudo? Sim.
Deus pune Israel e para transformar aquele coração que Israel tinha, e ele vai falar lá na frente que iria dar a Israel um novo coração. É até um texto que gostamos de falar muito, né? Então, e o mais, vamos dizer que é desgostoso disso tudo, é ouvir a notícia de Deus, de que o povo não ouviria Ezequiel. Que tudo aquilo que Ezequiel estava fazendo, o povo não ouviria. Agora você imagina passar por esses constrangimentos, comer comida ali na beira de cocô, e, e ter um povo que não está dando ouvido, porque o seu coração está duro, o seu coração está voltado para as idolatrias e para as coisas que cresceram no meio de Israel ali. Israel o rejeitaria por causa do coração rebelde e duro. E isso, e essa descrição é que Moisés vai fazer do povo. Lembra de que quando Moisés vai ter essa questão da rebeldia do povo ali, é exatamente quase isso que está acontecendo. Então, da rebelião do deserto, um povo rebelde, um povo murmurador. E por isso, como eu falei, o livro ele vai tratar várias vezes Israel como casa rebelde. E isso a gente encontra lá em Deuteronômio 30, vai estar falando um pouco sobre essa rebeldia. E olha que isso é bem antes, tá? Deuteronômio. Então, do capítulo 8 ao 11, depois do cerco de um ano, cerca de um ano, Ezequiel tem outra visão. E esta visão é sobre o templo. É onde que eu estava falando sobre a prostituição, sobre as coisas profanas que os próprios sacerdotes, presbíteros, estavam fazendo ali. Ele faz como se Deus pega ele em espírito, né? E leva ele até o templo. E ele vai ver essas abominações acontecendo no pátio do templo, no pátio externo, em frente ao templo, ele vê uma estátua que está inativa. E vê os presbíteros de Israel adorando outros deuses, tanto fora do templo quanto dentro do templo. Se pegarmos para ver, vai mostrar que até em lugares que entrava só o sacerdote, nas paredes tinha imagens de animal, imagens que eles estavam adorando e sacrificando a esses supostos deuses, a esses animais. E isso daqui é dentro do templo, dentro da casa do Senhor. E aí é uma pergunta que não precisa de resposta, né? Agora imagina na casa do Senhor e a gente tem esse questionamento, né? Ah, mas é casa do Senhor. Se Israel, que tinha a Arca da Aliança, que tinha a presença do Senhor no templo, estava acontecendo isso, você acha difícil ou diferente de acontecer isso nos tempos de hoje? Não, não é difícil.
E o Senhor mostra a ele tudo o que está acontecendo. Então ele vê as mulheres de Israel que estão adorando a um deus babilônico chamado Tamuz. Esse deus, eu estava estudando, eles vão estar lamentando, as mulheres vão estar lamentando como se ele tivesse morrido. Ele vai trazer um simbolismo ali das plantações, de fertilidade, coisas e tal. E essas mulheres se reúnem para prantear. E a visão termina com a gloriosa carruagem do trono de Deus se afastando para longe e para o leste, saindo para longe do templo, saindo do templo, aonde estava acontecendo aquelas abominações. A glória de Deus sai, aquela carruagem que a gente falara do capítulo 1, essa carruagem sai dali e toma direção para longe do templo e depois para leste, que seria em direção à Babilônia. E aonde estava Ezequiel, e aonde ele vê a imagem da glória chegando. E no capítulo 11, chegamos a ver por quê e como a glória de Deus desapareceu dali para a Babilônia, nessa aparição, né, para Ezequiel. A idolatria e as suas violações se tornaram tão profanas e ofensivas que Deus abandona o templo. É o sentido da visão, né? Que, vamos botar aqui. Ali estava o templo, aonde deveria ter a glória de Deus, estava a glória de Deus ali. Mas só que o povo estava corrompendo tanto o templo que a glória do Senhor sai do templo e é retirada dali. E mesmo com todos esses alertas, mesmo com tudo que está acontecendo, parece que não está acontecendo, né? E vai dizer, foi no Jeremias, que estávamos estudando semana passada, vai dizer que o povo, no mesmo tempo que adorava a Deus no templo, ele saiu do lado de fora e prestava cultos a outros deuses. Até mesmo em cavernas, em lugares um pouco mais afastados, mas também dentro do templo. No final do capítulo, Deus promete que enviaria um remanescente de Israel. Para voltar à terra, e ele vai transformar e renovar esses remanescentes. Ele vai renovar, tirar o coração de pedra do povo e colocar um novo coração de carne. E que o coração desse povo estaria voltado agora exclusivo para o Senhor. Isso é um pequeno vislumbre de esperança e é submergida rapidamente sobre a destruição iminente. No mesmo tempo que está dando esse alerta, ele está falando da destruição também. E o capítulo 11, ele faz uma transição fundamental
e nos ajuda a entender como o restante do livro vai estar programado ali, vai ser feito. E aí, do capítulo 12 até o 24, aí já entra nos julgamentos. Do capítulo 12 até o 24, o julgamento é exclusivo para quem? Para Israel. Os capítulos 12 ao 24 focam no julgamento de Deus chegando em Israel. Essa é uma coletânea de poemas e de artigos com parábolas e alegorias. E ainda nessas parábolas que vai acontecer, né? Tem um fato que me chamou muita atenção, é a morte da mulher dele, no capítulo 24. E ele vai fazer exatamente o que Deus ordenara para ele. Depois dele falar para o povo, ele volta e a mulher está morta. E ele não pranteia, ele não chora, ele não vai ter reação. Como um simbolismo de que exatamente Deus estaria fazendo para com o povo. É mais um simbolismo ali. Agora, imagina você não poder chorar, lamentar, ter o seu luto, alguém que você perder ali. E aí, no capítulo 15, ele descreve Israel como um bastão queimado e inútil. Aí vai começar uma série de alegorias falando para Israel. No 16, como uma esposa rebelde. Chegarmos no capítulo 16, a gente vai ver muito essa esposa rebelde que vai ser colocada ali, né? Até mesmo como uma meretriz. E no capítulo 19, como um leão, ele vai tratar Israel como um leão perigoso que é capturado. E no capítulo 23, como duas irmãs promíscuas que se vendem. E assim era Israel, que se venderam para as nações. E tem um que vai dizer: você, Israel, além de ser como uma prostituta, você é diferente das outras prostitutas. Porque além de você se prostituir com os outros com as outras cidades, você ainda dá presente para elas. Então está fazendo uma comparação pesada. Além de se prostituir, Israel presenteava. E aí vai ser. E aí vai acontecer no 24 a morte de sua esposa. E como Deus falara com ele, ele não vai prantear, não vai ter reação, não vai ter. E assim seria para com o povo também, o Senhor. Essas são todas as rebeliões e sem sentido de que Israel e da sua idolatria que resulta na sua ruína. Todas essas abominações. E a ruína de Israel não é uma coisa só aconteceu, poderia ter resolvido. O Senhor, Deus, alertar Israel por muito tempo. Israel é alertado. Por muito tempo, Deus está falando que Israel era a casa rebelde. Por muito tempo,
os profetas, e não é só Ezequiel que entra nessa lista. Entra outros profetas, sacerdotes, que vão estar alertando sobre essa rebeldia, sobre esse jeito de Israel, e mesmo assim, Israel torna o coração duro, preferindo se corromper, preferindo. E aí a gente podemos lembrar de como isso se tornara tão fácil no meio de Israel. Quando Moisés ele sobe, né, para falar com o Senhor, o que acontece? Eles rapidamente pedem a Arão para estar fazendo um bezerro. E por que um bezerro? Tem um simbolismo aí nessa questão do bezerro, mas vamos nos atentar a Ezequiel para tentar finalizar aqui. E durante esses capítulos, do 12 ao 24, Ezequiel ainda vai agir como juiz, vai fazer como vai estar trabalhando ali, né, como se fosse um juiz, fazendo essa encenação de como se fosse um juiz. Nessa sessão, Ezequiel age como advogado, ou juiz, né, dizendo que o julgamento que Israel estava passando, ali, esse processo, era merecido. Para que Israel tivesse consciência de que o que estava acontecendo ali era merecido pela sua rebeldia. Mesmo que as pessoas mais justas, vai ter esse texto, mesmo que as pessoas mais justas no mundo, como Noé, Daniel e Jó, estivessem vivas ali, orando para que Deus poupasse ou usasse de brandura com Israel, Deus não aceitaria as suas orações, porque a sentença de Deus já estava marcada, já estava certa para acontecer. Então, vai estar falando sobre os homens mais justos que tiveram, mesmo se eles estivessem ali, Deus não iria responder e iria agir com a sua justiça. A bondade de Deus exige que ele traga a justiça. O Ezequiel vai estar falando também sobre isso, que a bondade de Deus, mesmo que Deus sarasse o povo ali, mas a bondade de Deus exige que ele traga a justiça. E aí entramos no capítulo 25 ao 32, que vai agora estar falando sobre o julgamento sobre as nações. Quase a mesma coisa que do livro de Jeremias, que vai estar tratando exatamente o julgamento de Israel, o julgamento das nações. Então, esse também traz essa do 25 ao 32. Ezequiel encontra-se, concentra-se nas nações ao redor de Jerusalém. E que aí Jerusalém estava se corrompendo junto com essas nações, e essas nações que levaram Israel, e Israel se corromperam com ela, o Senhor estaria trazendo, também estaria trazendo julgamento sobre essas nações. E a Babilônia também seria
a vara de ferro, ou seria o castigo também para essas nações que se deitaram usando com Israel, que se prostituíram com Israel, que os seus ídolos eram constantemente dados ali para que o povo de Israel construísse os altares ou trouxesse para a casa do Senhor coisas que profanassem o templo. E no meio dela tem dois estados, duas que são maiores, que são poderosas, e Deus vai tratar com elas também, especialmente, que é o Egito e Tiro. Israel aliou-se com essas nações e adotou os seus deuses e ídolos. Assim Deus acusa os reis de Tiro e também do Egito. Já no capítulo 33, Ezequiel é recebido por um refugiado, e esse capítulo ele acaba se isolando porque traz uma divisória, porque Ezequiel ele é recebido por um exilado recém-chegado de Jerusalém, e ele vai relatar que a Babilônia atacou a cidade e a cidade caiu e o templo foi destruído. Então esse refugiado vai estar relatando ali, olha, porque lembrando que foram levados exilados, mas a cidade continua ainda em pé. E por volta do ano, Ezequiel ainda não, já na Babilônia, por volta do ano 586 a.C., as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade e o templo. Poderia sobrar pelo menos o templo, mas Deus destruir a sua própria casa, porque a casa do Senhor estava sendo, como estamos falando aqui, constantemente profanada. E sabemos muito bem que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. O nosso Deus, ele é único. Eu não posso pegar e adorar a Deus, mas também adorar outros deuses. Então, ele cumpre essa promessa. E ele destrói a cidade e também o templo, que lá na frente estará sendo reconstruído. Do capítulo 34 ao 48, aí vai estar falando de uma esperança futura para Israel, as nações e toda a criação. Do capítulo 37, do capítulo 34 ao 37, Deus promete levantar um novo Davi, numa futura, né, visão messiânica, um novo rei messiânico, um novo Davi, né, trazendo ali. E isso acontece. Deus colocará em Israel um novo coração. E Ezequiel vê um enorme vale, aonde que pegamos muito a pregação, a maioria eu gosto de pegar essa pregação. E aonde Ezequiel tem uma visão do vale, né, dos ossos secos, e que simboliza o estado que Israel estará. Exatamente o estado que Israel está ali. Da imoralidade, secos, levados cativeiro,
destruídos. E quando Ezequiel vai estar falando para esses ossos, e tem um simbolismo também dos 4 ventos, dos 4 cantos, o Espírito soprando sobre aqueles ossos ali, que vai dizer um pouco sobre a restauração de Israel, como um exército se levantando. E do 38 e 39, Deus promete a derrota final do mal. E usa uma figura que é personificada pelo governante Gog, da terra de Magog. Essa também tem um significado ali, e até vai trazer para Apocalipse, Gog e Magog, e são várias terras, desde de Gênesis, vários moradores, vários guerreiros que vão se aliar, se juntar contra Israel. Então, Deus está trazendo esse relato da esperança que ele exterminará todo o mal nessa alusão. E do 40 ao 48, a visão de um novo templo. E aí, a visão desse novo templo, além de ser uma extensa, essa visão, descreve como uma presença de Deus retomara ao seu povo e ao seu templo. Ezequiel tem uma visão longa e elaborada de um novo templo e uma nova cidade. E ele recebe esse guia, né, que vai levar a cada compartimento, a complexidade que é o novo templo ali, que seria muito maior e muito majestoso do que o templo de Salomão. E a carruagem que viu indo embora, e essa carruagem ele vê voltando para o templo. Mas esse templo, se você olhar direitinho, você vê que ele tem alguns aspectos que não bota o nome de Jerusalém, não bota como a cidade será em Jerusalém. É um novo templo, parece muito celestial, divino, e que corre no meio dele há uma corrente de águas que vai desembocar o que vai chamar um novo Éden. Esse é o nome que é dado. E que ali, no Mar Morto, que desemboca ali no Mar Morto, onde não tem vida, não tem, é meio tudo seco, vai ter vida, vai ter abundância. E aí a gente finaliza aqui, e eu quero só falar do 18, do capítulo 18, que a gente fala muito sobre essa abordagem, que havia essa questão, né, eles falando de que não aconteceria nada com Israel. Não vai acontecer, é porque ou as gerações, né, iam ainda passar por isso. Mas traz um alerta, e é um versículo que a gente traz até mesmo sobre essa questão da maldição, que é muito falada no capítulo 18. Que esse alerta, Deus estava dando para o povo, que o que iria acontecer não era para frente, não era as coisas
quem iria pagar era aquele povo. E ele vai dizer: que tendes vocês dito esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos embotarão. Vivo eu, o Senhor, Jeová, que nunca mais direis este provérbio, dizendo que a sentença, a justiça, não seria retardada mais. Aquele que pecou iria pagar por esse pecado. A terra estava tão, ou Israel estava tão corrompido nas suas imundícias que eles precisavam pagar tudo aquilo ali. Então, eu vou estar fechando aqui.